Graça e paz. Amém. Opa, agora tá bom. Então percebi que vocês tomaram café, né? Muito bom, isso é bom. Olha, realmente para nós é um prazer estar aqui com vocês e como o Luciano falou ontem à tarde, essa reunião é uma reunião muito joia da Fermata, porque tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil, né? Isso é muito bom. E tem gente do exterior também que está acompanhando. Então, Deus tem sido muito bondoso para conosco. E esse ministério tem crescido. E você faz parte dele. Então, quando nós conversamos, é porque nós temos realmente visto a boa mão de Deus, trazendo gente de tudo quanto é lugar e levando a gente para tudo quanto é lugar, para a gente ministrar na vida de vocês e também ajudar. Essa palavrinha que apareceu outro dia, aí, ontem à tarde, com o Luciano, conexão, é o fundamento, né, dessa reunião. Nós queremos realmente incentivar essa comunhão, essa conexão. Nós temos sido muita gente diferente e essa oportunidade da gente poder conversar, poder trabalhar com vocês e poder, principalmente, olhando para a palavra de Deus, verificar o que Deus tem para nós com relação a esse tema tão especial. Eu queria falar com vocês sobre generosidade. E aí eu quero que a Manu vai me ajudando aqui a verificar como é que vai. Pode passar o primeiro slide. É isso daí. Olha a pergunta que surge, é essa mesma. Como romper com o materialismo e nos tornarmos generosos? Esse é um desafio para nós. Quando você olha para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver o seguinte, rapidamente, só para que você lembre, porque eu sei que todo mundo já conhece. A primeira carta, na verdade, não é a primeira. Interessante isso, né? Em 5:9, Paulo já está escrevendo na primeira carta, que ele tinha mandado uma outra carta. Então, nós temos a primeira, que não sabemos qual que é, a segunda, que é a 1 Coríntios, olha que confusão, hein? A segunda, que não é a segunda, mas, enfim, temos uma quarta carta que também a gente não sabe o que é. Enfim, nós temos 4 cartas do apóstolo Paulo para essa igreja dos corintianos, né? Corintiano é assim, tem que escrever. É, isso daí, mas tudo bem. Deus ama todos, né? Então... Muito bem. Na primeira carta, se você lembra mais ou menos, Paulo está sendo chamado a atenção para olhar alguns problemas que a igreja tem. E ele fala sobre vários problemas, né? Sobre sabedoria, sobre a questão do casamento, sobre a questão de irmãos brigando com irmãos, enfim, uma série de problemas. E aí também uma série de problemas de que tinha muita gente na igreja de Corinto que não aceitava ele como apóstolo. Eram os falsos mestres que entravam lá para ficar perturbando. Aí Paulo, então, escreve essa carta, tenta arrumar a situação. E se você olhar para a primeira carta, você vai ver exatamente isso daí. Aí tem um capítulo maravilhoso, que é o capítulo 15, que fala sobre a ressurreição. E aí ele nos dá umas esperanças assim especiais, porque, na verdade, a esperança da Bíblia é certeza. E aí nós temos a certeza de que um dia nós estaremos com o Senhor, porque Ele já venceu a morte, e nós também venceremos, pela graça de Deus. Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus vai nos ressuscitar também. Que maravilha, né? A partir daí, a gente vai olhar para a segunda carta e a gente percebe até o capítulo 6, assim, Paulo está ainda tratando de algumas situações delicadas da relação dele com a igreja. No capítulo 7, ele já faz uma mudança. E no capítulo 8 e 9, se você quiser, tem um texto realmente bíblico que fala sobre generosidade, que fala sobre finanças. O termo é exatamente esse. Como é que nós podemos ser generosos? Como é que nós podemos nos tornar generosos em termos do Novo Testamento? Quando você olha para o Velho Testamento, o Antigo Testamento, eu acho que muitos irmãos aqui ainda estão
presos um pouco ao Antigo Testamento, principalmente lá para o livro de Malaquias. Se eu falar Malaquias, qual é o capítulo que você fala? E se eu falar o capítulo 3, qual é o versículo que você fala? Mas eu quero mudar isso daí hoje. Eu quero que você abra em Malaquias. Você está com Bíblia, né? Você veio aqui para estudar a Bíblia, por favor. Então, faça favor, abre lá em Malaquias 3:16. Ah, pensou que era 3:10? Não, é 3:16. Olha que coisa bonita. E é mais cheia de graça, mas veja só o que tem aqui. Capítulo 3, versículo 16 de Malaquias. Depois, eu estou lendo na NVI, tá bom? Depois, aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros. E o Senhor os ouviu com atenção. E foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca de quem? Dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Nessa manhã, sabe o que está acontecendo lá em cima? O Senhor está falando para o Gabriel, Gabriel, pega o computador aí, porque agora a internet também já chegou no céu. Digita o nome daquele pessoal todo aqui, todo o pessoal. Mas, Senhor, tem muita gente. Digita aí, porque eles estão falando no meu nome. Eles acabaram de cantar sobre o meu nome. Digita aí. E há um memorial na presença de Deus. E o seu nome e o meu nome estão escritos lá em cima. E o Senhor ouvia com atenção. Com atenção. Essa conexão que nós estamos propondo para vocês, essa comunhão que nós estamos propondo para vocês, é exatamente isso. O Senhor está ouvindo a gente e está colocando o nosso nome lá, na história da igreja cristã aqui no Brasil. Então, é uma bênção isso daí. Mas agora, voltando para 2 Coríntios, você vai olhar no capítulo 10, no capítulo 8, 9, o texto mais fácil, mais tranquilo de você entender como é que você deve se portar diante do Senhor com relação à generosidade, com relação a finanças, mas além de finanças, com relação à generosidade de uma maneira geral. E aí nós temos que responder algumas perguntas muito importantes. Primeiro eu quero que você leia comigo o texto, eu vou ler aqui na NVI, e depois a gente vai continuar com a bênção da Manuela, colocando lá para nós algumas coisas que eu quero dizer. Capítulo 8, versículo 2, diz assim: No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Interessante isso. Quando você vê o contexto, você tem que saber o que está acontecendo. Paulo está escrevendo, logo lá no versículo 1, ele está escrevendo, incentivando os coríntios, a fazer o quê? A darem a sua oferta, que já estava sendo preparado já há algum tempo. E aí ele cita o exemplo das igrejas da Macedônia, de uma maneira muito especial. Veja o versículo 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. É interessante. Veja só, é graça de Deus, é um privilégio que Deus nos dá de podermos participar no corpo de Cristo, de participar com a nossa generosidade, que não é nossa. É Ele que tem dado para nós esse coração aberto, esse coração generoso. Então, eu quero que vocês saibam a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Aí ele fala por que ele está incentivando os coríntios, pensando nas igrejas da Macedônia. Porque no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. E aí ele dá um testemunho pessoal. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Veja só, quando eles perceberam que ofertar
que abençoar os outros era uma graça de Deus, eles fizeram o quê? Muito mais do que eles podiam. E por iniciativa própria, eles nos suplicaram. Por favor, entenda isso. Eles nos suplicaram insistentemente. Assim, olha só que coisa bonita. Eles queriam ter a oportunidade. Olha só a palavrinha que aparece aqui na NVI. Eles suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Quando nós entendemos realmente o que Deus quer de nós, como seus filhos, nós podemos, de fato, sentir o privilégio, a graça, a oportunidade de fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. E eu queria, então, que a gente olhasse um pouquinho para o texto e visse algumas verdades aqui. Eu quero começar com uma introdução, mostrando algumas verdades aqui bem interessantes com relação à nossa situação diante do Senhor. O que Deus está querendo da gente? O que Deus está querendo da gente? Quando a gente fala sobre finanças, e aqui o texto fala sobre finanças, ele fala até muito claramente que nós devemos estar bem entendendo isso daqui. Olha lá, podemos até estranhar, mas o dinheiro, a questão financeira, foi o segundo assunto mais abordado por Jesus no seu ministério terreno. Interessante isso, né? O dinheiro só perde importância para o tema do reino de Deus, que o Senhor Jesus pregava. Lembra que o João Batista veio falando, vai chegar alguém, vai chegar alguém, vai chegar alguém, e Marcos mostra que ele começa a pregar a vinda do reino de Deus, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus começa o ministério, começa falando exatamente sobre isso. O reino chegou, o reino chegou. Então, esse é um tema tremendamente importante, o reino de Deus. A maneira pela qual nós podemos entrar em contato com o nosso Deus, a maneira pela qual nós podemos entrar em contato com o Senhor. E a partir daí, o Senhor Jesus vai dando várias outras palavras, né? Por exemplo, você vê logo no comecinho do capítulo 5 de Mateus, Mateus 5 até 7, ele dá o primeiro discurso público, né? O Sermão da Montanha. E aí você vê que lá também, no capítulo 6, ele fala sobre essa questão financeira. Então, é interessante perceber isso, que o dinheiro realmente é importante, porque ele sabe que, na verdade, a coisa é um pouco delicada. Vamos para o próximo slide, tudo bem? O dinheiro sempre foi o tema central, o tema dedicado ao Senhor. Por quê? Está na pauta das prioridades das igrejas chamadas evangélicas, não só aqui no Brasil, mas no mundo também. As fronteiras que separam os ministérios dos negócios já não são tão perceptíveis. É interessante. Olha só, as fronteiras que separam os ministérios dos negócios já não são tão perceptíveis a olho nu. Por quê? Se fala tanto de dinheiro em algumas igrejas, então, ou então alguns movimentos, se fala tanto em dinheiro que a coisa aqui fica até um pouco desconcertante. E aí nós temos que entender o seguinte. Que o dinheiro foi sempre um tema delicado, central, como nós colocamos aí, e as fronteiras que separam ministérios de negócios já não são tão claras para alguns de nós. Os apelos insistentes dos líderes religiosos, de vários de vocês, vários de nós, vários de outros líderes religiosos, acontecem sob as mais diversas justificativas. E olha só, desde a construção de um novo templo, um novo lugar para a turma chegar, para adorar a Deus, passando pela oferta para o missionário que está necessitado, chegando ao absurdo, e olha só essa frase, da oferta para compensar a falta de fé. É isso mesmo. Foi isso que recentemente eu ouvi. Você tem que ofertar para demonstrar que você tem fé. Você tem que ofertar para cobrir
a sua deficiência em termos de fé. E a questão é que tem gente que fala isso e tem gente que ouve isso e faz isso. Se você lembra da segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 4, ele fala que terão dias, e nós já estamos vivendo esses dias, infelizmente, em que nós temos gente falando coisas estranhas, né, da palavra de Deus, mas tem gente que estão querendo ouvir isso daí, Abra lá, se você puder. Eu vou ler rapidamente, 2 Timóteo 4. É um texto muito interessante, porque nos coloca no dia de hoje, coloca a gente no nosso dia a dia. Olha o que Paulo fala, lembrando que essa é a segunda carta, é a última carta do apóstolo Paulo. Ele está se despedindo de Timóteo, e ele está pedindo para Timóteo tomar algumas providências, inclusive trazendo Marcos, né, aquele que ele tinha dispensado da segunda viagem. Olha só o que ele fala aqui. Porque pregue a palavra, seja preparado a tempo e fora do tempo. Capítulo 4, versículo 2, eu estou lendo. Repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina. Agora, olha só o que ele fala no versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentirão coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos. É o povo que quer isso. E tem gente que quer pregar aquilo que o povo quer ouvir. Juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Agora, olha só o que ele fala. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, para as fábulas. O pior é que nós temos gente realmente assim, querendo ouvir esse tipo de história. Mas o pior dos piores é que tem gente querendo pregar exatamente esse tipo de mensagem. Então, nós temos que entender e separar, fazer uma boa separação entre o que a palavra de Deus realmente diz e aquilo que, de fato, está acontecendo. Atualmente, é impossível desassociar o culto cristão do recolhimento de ofertas. Tal ênfase tem gerado duas reações entre os cristãos, entre os líderes religiosos, entre os líderes eclesiásticos. Alguns desenvolvem isso um pouquinho mais adiante, joia. Alguns desenvolvem tanta aversão ao tema do dinheiro que evitam ao máximo abordar essa questão. Falar de dinheiro aqui na igreja, não. Outros são do outro extremo. Eles se deixam envolver pelo espírito da época e oportunistas se valem da credulidade ou do desespero popular para arrecadar sem escrúpulos. E isso tem acontecido, você sabe disso. Dá uma olhada na televisão, você vê muitos programas chamados evangélicos, em que se gasta mais tempo pedindo ofertas ou oferecendo alguma coisa do que realmente pregando a palavra de Deus. E isso tem acontecido, infelizmente. Nós temos que entender que generosidade é alguma coisa muito diferente do que está acontecendo por aí. Os apelos insistentes dos líderes acontecem sob as mais diversas justificativas. Então, ou é alguém que está passando necessidade, ou é um missionário que está passando necessidade, ou aconteceu uma catástrofe em algum lugar, então, por favor, vamos recolher oferta e tal. E o pessoal quer ajudar. É interessante aqui no Brasil, o coração do povo brasileiro é um coração doador, né? Um coração aberto para doar. Mas, na verdade, lá no fundo, todo mundo que faz com tranquilidade essas doações, ele está prestando uma boa obra, e com isso ele vai entendendo que ele está se agradando, está chegando até a presença de Deus com as suas boas obras. Essa é a verdade. Então, quando vem um apelo, olha, faça isso para até provar a sua fé, o pessoal vai fazer mesmo. Porque com isso ele está demonstrando, olha, eu estou em ordem com o Senhor, E nesse sentido, então, a coisa se torna cada vez mais delicada. Após restabelecer, então, a comunhão
com os coríntios, não foi sem razão que Paulo deu as orientações para essa área específica da igreja, a área de finanças. E ele, então, vai ajudar aqueles irmãos a entender a grande motivação. E ele usa, então, o exemplo das igrejas lá da Macedônia. E se você lembrar quais são as igrejas da Macedônia, você tem que abrir para o livro de Atos, capítulo 16, 17, 18, você vai ver que a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, provavelmente a igreja de Bereia, são as igrejas da Macedônia, que foram as primeiras. Enquanto Paulo escreve para Filipenses, por exemplo, ele agradece a Deus pela igreja que realmente, logo no comecinho do seu ministério, ele estava em Tessalônica, logo depois que saiu de Filipos, eles então mandam uma oferta para ele. E ele agradece a Deus. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta de gratidão pelo envolvimento da igreja na missão de Paulo. É interessante isso. E depois a gente pode olhar um pouco mais adiante, e a gente pode perceber que, numa outra ocasião, a própria igreja envia não só questões financeiras, mas ele envia um homem para trabalhar junto com Paulo, para ser o secretário de Paulo, o Epafrodito. É um belo nome, se tiver alguma irmã grávida por aí e quiser dar um nome bíblico, né? Porque normalmente o nome bíblico é muito legal. Já pensou? Epafroditinho, vem aqui. Vai ser uma coisa maravilhosa, né? Mas é isso daí. E esse Epafrodito, ele fica com Paulo lá. E aí ele fica doente, e Paulo fala, nossa, e agora? Ele manda Epafrodito de volta. Mas ele dá um recado para eles, ó, recebam esse homem de uma maneira legal, porque esse cara é joia. Esse cara é joia. Logicamente que ele falou em outra linguagem, né? Mas a ideia é mais ou menos essa daí. Então, é interessante como Paulo mostra que aquelas igrejas podem ser um exemplo para a igreja de Corinto para fazer o quê? Para administrar os seus bens e para ser generosos. É interessante o que Paulo fala lá naqueles versículos que nós lemos, versículo 2 principalmente, né? Ele fala que a extrema pobreza deles não impediu que eles fizessem o quê? Que fossem generosos, generosos demais. Interessante isso. Quer dizer, não são os obstáculos humanos que podem impedir que a gente seja aquele que cumpre realmente aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu vou ler novamente 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram de uma maneira toda especial, né? Em rica generosidade, pois eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e além do que podiam, e fizeram isso por iniciativa própria, sem apelo, sem nada, sem campanha, eles fizeram isso por iniciativa própria. Por quê? Porque eles entenderam que aquilo que eles receberam de Deus foi tão precioso que eles não podiam ficar com isso para eles mesmos. Então, passaram para frente. Eu quero que você veja essa... pode voltar, isso mesmo. Mais uma. Aí, essa frase aqui que está em negrito, para mim é o resumo, né, o princípio que o texto mostra para nós. Somente quando nós entendemos a graça da generosidade, transformaremos a nossa contribuição. E aqui eu não quero falar só sobre contribuição financeira, não. A nossa contribuição em várias áreas da nossa vida. Em várias áreas que Deus quer que a gente seja generoso. Isso é, no compartilhar, no aconselhar, no ajudar o irmão, fazendo o quê? Dividindo o dom espiritual que Deus tem lhe dado com o outro irmão. Você lembra que Paulo falou para os romanos? Eu quero estar com vocês para a gente ser abençoado mutuamente. Eu quero compartilhar um pouco dos dons que o Senhor tem me dado e eu quero receber também uma ministração da parte de vocês. Ele não está falando só sobre dinheiro, está falando sobre a vida cristã. E o que nós estamos propondo nessa manhã para você, nesses dias para você, é exatamente isso.
o fato de nós podermos ter comunhão, conexão um com os outros, é isso daí que nós queremos incentivar. Que, na verdade, não somos nós que queremos incentivar. Só estamos relembrando alguma coisa que a palavra de Deus tem mostrado para nós. É muito interessante isso daí. Mas vamos um pouquinho mais adiante. E, em primeiro lugar, nós queremos mostrar, então, algumas verdades com relação à generosidade. Em primeiro lugar, entenderam que a contribuição era a graça de Deus concedida a eles. Então, eu quero que você sublinhe aí na sua Bíblia de papel, ou não sei como que você vai fazer aí no seu celular, que tem a Bíblia. Eu quero que você sublinhe o seguinte: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Contribuição, generosidade é graça que Deus concede a cada um de nós. Como é que você está usando a graça de Deus? Por exemplo, nesses dias que você está aqui, converse com uma porção de gente, compartilhe, ore, fala com um, chega lá, abraça, eu não conheço, de onde você é? Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou da Bahia, então vamos orar junto, vamos orar. É graça de Deus que o Senhor tem nos dado para fazer o quê? Para repartir aquilo que Ele tem dado para nós. Generosamente Ele tem dado. De uma maneira tão especial, Ele deu o seu próprio Filho para nós. E a partir daí, Ele quer que a gente faça exatamente a mesma coisa. Reparta com os outros aquilo que nós recebemos de graça. E podemos, então, compartilhar aquilo que o Senhor tem dado para nós. Então, é interessante a gente perceber o seguinte: em atendimento aos líderes da Igreja de Jerusalém, ficou claro, por exemplo, lá em Gálatas 2:10, Paulo estava levantando ofertas para auxiliar os cristãos necessitados lá da Judéia. E agora que o relacionamento da igreja estava em ordem, depois das suas cartas, depois da ida de Tito para lá, para Corinto, o apóstolo estava, então, restabelecendo como é que a igreja deveria se comportar. Paulo sentiu-se bastante tranquilo, bastante livre para instruí-los sobre o procedimento correto para o levantamento de ofertas. Olha, contribuição é graça de Deus concedido a nós que somos cristãos. Essa é a grande verdade. A graça de Deus é o dom gratuito que Deus tem nos dado. Abra sua Bíblia lá em Romanos 8. Romanos 8. Olha, eu não sei, alguns que vocês já me viram falar e tal, vocês sabem que eu gosto de Bíblia, né? É um livro precioso, é a palavra de Deus. Então, não tem como fugir daqui. E aí, olha o que fala lá em Romanos capítulo 8. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, com o filho que ele já nos deu, graciosamente, de graça, todas as coisas. Eu li Romanos 8:32. Se o Senhor Deus já nos deu o maior presente que Ele poderia ter dado, que é o próprio Filho, que é Ele mesmo, né? Quando a gente olha para 2 Coríntios capítulo 5, tudo provém de Deus. Ele mesmo se entregou por nós em Cristo, para nos reconciliar com Ele. Então, sem dúvida nenhuma, eu posso ter certeza de que as outras coisas o Senhor vai me dar também. Se Ele já deu o que era o mais precioso, com certeza Ele já vai dar tudo aquilo que eu preciso. Nós precisamos confiar nisso. O fato é que Deus tem dado isso. O próprio Ministério da Fermata é uma prova disso. Deus tem levantado, como a Marli falou ontem, não é só contribuintes, são investidores. Gente que você não conhece e pessoas que não conhecem você. E estão fazendo o quê? Suprindo as nossas necessidades. Suprindo essa necessidade que nós temos de comunhão, de orientação, de conexão. Então, Deus sempre está do nosso lado, saiba disso. Se você está passando por um momento delicado no seu ministério, por favor, se erga, confie no Senhor,
porque ele já deu o que ele tem de mais precioso. E com certeza, todas as demais coisas nos serão acrescentadas, nos serão acrescentadas. É bênção, né, que a gente pode ter de ficar tranquilo, sabendo que Deus está no controle das nossas vidas. Deus faz, como que é? Todas as coisas. Como é que é? Ele faz o quê? Ele muda todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, sim ou não? Amém. Então, fique tranquilo, saiba que Deus está no controle da sua vida, do seu ministério, da sua família, em todos os lugares, Ele está no controle. E por isso, então, mais do que nunca, nós temos que entender isso, então. Em primeiro lugar, eles entenderam que a contribuição é a graça de Deus concedida a cada um de nós. E olha só, eu queria que você entendesse novamente, a contribuição aqui não é só financeira, financeira também, que Paulo vai arrumar exatamente isso daí. Mas ele está querendo compartilhar e que nós podemos contribuir de uma série de outras maneiras. Daqui a pouquinho eu quero falar sobre quais maneiras que você pode contribuir com o corpo de Cristo, para que haja o quê? Conexão, para que haja o quê? Comunhão, para que haja realmente testemunho de que nós somos um no Senhor. Mas vamos adiante agora, vamos para o segundo lugar aqui. O segundo lugar é que eles contribuíram alegremente. Novamente é 2 Coríntios. Então, qualquer menção aí é 2 Coríntios 8, 2, tá bom? Muito bem, o que está acontecendo aqui? Ao invés de ser um peso, ao invés de ser um fardo, não, é com alegria. Mesmo diante das provações, aqueles irmãos da Macedônia, eles passavam por tribulações bem delicadas. Eu queria que você agora me ajudasse a olhar para o contexto de quem Paulo está usando como exemplo, tá bom? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, só para ver o que realmente estava acontecendo lá em Tessalônica, porque é a igreja da Macedônia, tá bom? Abra sua Bíblia lá, por gentileza, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, que diz o seguinte: de fato, vocês se tornaram, olha só, nossos imitadores e do Senhor, pois apesar do muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Não vem de nós mesmos. Mesmo no meio de uma situação violenta, se você olhar para Atos, então, capítulo 17, capítulo 16, Filipos, 17, Tessalônica, havia uma grande perseguição, mas eles entenderam que era uma possibilidade muito grande de abençoar, e fizeram isso com alegria, é muito interessante. Agora eu queria que o senhor abrisse no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículos 1 e 2. 2 Tessalonicenses, ou 1 Tessalonicenses 1 e 2. Olha lá. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. Estou lendo 1 Tessalonicenses 2, 1, agora o 2, 2. Apesar de termos sido, maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus tivemos o quê? Coragem de anunciar o evangelho de Deus a vocês, em meio de muita luta, de muita tribulação. Isso significa o quê? Que aqueles irmãos lá de Filipos, de Tessalônica, estavam no meio de uma grande confusão, muita gente se opondo a eles, muita gente se colocando contrária à fé nova que eles estavam assumindo. E mesmo assim, sem que houvesse apelo, de livre e espontânea vontade, eles ofereceram aquilo que Deus tinha dado a eles, ofereceram para que outros irmãos pudessem receber a bênção que Deus tem nos dado. Agora, vire as suas páginas aí e vai lá para Filipenses capítulo 1
E eu quero ler um texto assim um pouquinho longo, mas vale muito a pena. Capítulo 1 de Filipenses, versículo 27 até o versículo 30, tá bom? Isso tudo para falar sobre essa contribuição com alegria, tá bom? Então, vamos lá, olha. Filipenses 1, 27 até 30. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Gente, nós temos uma mensagem especial, que é o Evangelho de Cristo. Então, diante dessa preciosidade, o que Deus pede para nós? Que a gente viva de uma maneira o quê? Digna. Digna. Não é qualquer tipo de vida, não. É vida digna. Paulo fala isso também lá em Efésios 4:1. Vivam de modo digno. Mas veja o que ele continua falando aqui. Quer eu vá e os veja, quer eu apenas ouça a seu respeito, a respeito de vocês, eu quero que vocês fiquem vivendo o quê? De uma maneira jóia. Agora, olha só o que ele fala no final do versículo 27. Eu quero ficar sabendo que vocês permaneçam firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Lutando. Então, a situação deles lá não era tranquila, não. Era difícil. Nós talvez tenhamos também passado, ou estamos passando, por dificuldades. Mesmo assim, nós não podemos, e graças a Deus, nós não perdemos a alegria de poder contribuir, de poder ser generosos. Mas vou continuar aqui, versículo 28. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Agora, se você puder, por gentileza, sublinhe o versículo 29. Para a gente aprender isso, pessoal, de uma vez por todas, tem que aprender. Olha o que ele fala aqui. Filipenses 1, 29. Pois a vocês, preste bem atenção, foi dado o quê? O privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também do quê? De sofrer por eles. Então, o sofrimento que o pessoal aí pela televisão anda falando, não, você é de Deus, você é mais o quê? É cabeça e não é cauda. Você vai ter um trabalho melhor, você vai ganhar mais, vai ter um carro, vai ter uma casa. Pode ser, Deus pode dar tudo isso daí. Deus é tão maravilhoso que der isso daí. Mas o que ele está falando aqui é uma outra coisa. Você vai sofrer. E seja isso apenas o quê? Um motivo maior de alegria. É um privilégio não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. O sofrimento, anota aí, faz parte da vida cristã. Isso não é falta de fé, não. É a maneira pela qual Deus quer trabalhar com a nossa vida. Então, agradeça a Deus pelo fato de que você, muitas vezes, está passando por situações delicadas. A primeira carta de Pedro, lá no capítulo 4, mostra exatamente isso. Que nós, muitas vezes, passamos por situações delicadas. E aí Pedro fala o seguinte, se você passar por uma situação delicada, se for por culpa de você, se for pecado seu, aguenta firme, você tem que pagar o pato. Mas se não for por culpa de você, agradeça a Deus, porque Ele está trabalhando com você. É a maneira pela qual Ele ama a gente, Ele nos disciplina, Ele nos encoraja, Ele está nos burilando para passarmos aquela eternidade junto com Ele. Por que você está aqui? Porque o Senhor está trabalhando com você. E Ele vai trabalhar muitas vezes exatamente naqueles momentos em que você sente dificuldade. Ele fala, fica frio, eu sou teu pai. Fica tranquilo aí, deixa que eu tomo conta. Mas vejam, o texto continua, o texto é rico demais, eu fico
alegre com esse texto aqui. Você não crê apenas, mas você tem o privilégio de sofrer por ele. Versículo 30. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que eu ainda enfrento. Paulo está escrevendo essa carta aos Filipenses, uma carta de gratidão, uma carta de alegria. Sabe onde ele está? Está preso. Durante 2 anos ele fica preso em Roma. Você sabe lá o final de Atos, né? Ficou preso 2 anos em Cesareia e mais 2 anos preso em Roma. Aí ele fica pensando, e eu fico pensando, né? Como é que o plano de Deus é um negócio meio esquisito, né? A gente não pode entender rapidamente. Paulo é chamado de uma maneira toda especial. Ele cai no chão, vê aquela luz fulminante, a luz de Cristo. Ele se converte e o Senhor fala o seguinte: ó, Paulo, agora acabou as suas oportunidades de ficar andando para lá e para cá, querendo pregar, prender o meu pessoal. Não. Agora você vai aprender o que é sofrer. E lá em 9:15 de Atos, Paulo é o quê? Encorajado a falar o seguinte: você vai ser o quê? O meu testemunho entre os gentios, entre as autoridades e entre os judeus também. Muito bem, ele foi chamado para ser um apóstolo aos gentios. O cara fica 4 anos preso. Você consegue entender isso? Deus chama o homem e coloca ele na prisão durante 4 anos. Dá para entender? Não dá. Humanamente não dá. Mas quando você olha para a história de Paulo, você vai ver que Deus tem um trabalho todo especial. Durante os 2 anos lá em Cesareia, sabe o que ele fez? Ele teve a oportunidade de compartilhar o Evangelho, ele foi generoso em compartilhar o Evangelho com alegria para quem? Para as autoridades judaicas. Festo, Félix, Drusila, todo esse pessoal da cúpula ouviu o testemunho de Paulo, porque Paulo estava se defendendo e a maneira dele de se defender era muito legal. Ele testemunhava aquilo que aconteceu com ele. Durante 2 anos ele ficou lá. Mas aí, olha só, ele vai para Roma. Durante 2 anos ele fica esperando que os judeus lá de Jerusalém viessem para denunciá-lo, para acusá-lo lá em Roma. Não, fica lá 2 anos preso. Mas 2 anos preso sem fazer nada. Sem fazer nada? 4 cartas. 3 cartas e um bilhete, vai. Efésios, Filipenses, Colossenses e o bilhetinho lá para Filemão. Por falar nisso, eu tenho 4 livros ali, se você quiser depois entender um pouco mais, você pode comprar lá, você vai adquirir. Graças a Deus, Deus me deu o privilégio de poder, através do programa Através da Bíblia, poder escrever vários livros, e já tem mais alguns. O meu propósito, se Deus me permitir, realmente, é chegar até o final do Novo Testamento. Apocalipse já foi escrito, por João, lógico. Eu já comentei também. Então, logo, logo vai sair. É muito joia, é muito joia. Mas, sabe, eu fico entusiasmado. Deus faz umas coisas, gente, sensacionais. Abra sua Bíblia lá em Filipenses agora, no capítulo 4. Olha só para você saber por que Deus deixa Paulo preso durante 4 anos. É impressionante. Os planos de Deus são sensacionais. Filipenses 4, versículo 21. Paulo está fazendo o quê? Está concluindo a sua carta aos Filipenses. E ele dá uma palavra de despedida muito legal para a igreja. Versículo 21. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações. Agora, prestem bem atenção e marquem isso daí. Especialmente
os que estão no palácio de César. Quem que manda no mundo? Nero. Que Nero o quê? Quem é? Tanto é que eu nunca vi nenhum nenenzinho chamado Nero por aí. Né? Agora, cachorro tem alguns, né? É interessante, né? Dá para entender isso? Gente, Deus faz... Olha, desculpe a palavra, mas com toda a reverência, não espero que não... Deus pinta e borda da maneira que Ele quer, porque Ele é o dono do pedaço. Não é Nero, não. Que Nero o quê? Eu quero colocar você lá, Paulo, na prisão, porque a guarda, aquele pessoal lá de Brasília, né, todo fardado e tal, ou então o pessoal lá da Inglaterra, né, aqueles guardas imponentes lá que ficam lá duros, assim, que nem uma estátua, é esse pessoal dessa elite, ficou lá durante 2 anos com o apóstolo Paulo, preso a ele. E adivinha sobre o que eles falavam? Adivinha sobre o que eles falavam? Cristo, 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 Cristo. No final de 2 anos, tem uma igreja montada no Palácio de Nero. Dá para entender isso? Deus é fora de série. E essa igreja é tão legal que manda saudação para a igreja dos Filipenses. Então, queridos irmãos, olha, sem dúvida nenhuma, contribua com alegria, contribua com alegria. E não é só finanças, contribua com seu dom espiritual, seu aconselhamento, com a ajuda que você pode dar, das diversas maneiras. Essa conexão é o que nós estamos propondo, e essa conexão é que vai mostrar, conforme Jesus orou pedindo, que eles sejam um. Quantos minutos faltam? Olha lá, pode todo mundo olhar lá para trás. 10 minutos só, nossa vida. Eu ainda estou no segundo ponto só, nossa vida. O meu tem 10 pontos, já pensou? Não, à tarde, depois do almoço, se alguém quiser, posso continuar. Vamos lá. 3º lugar. É 2 Coríntios, graças a Deus. Você arrumou tudo aí? Aleluia. Contribuíram generosamente. Certamente podemos perceber o envolvimento financeiro, mas é possível também perceber a bênção do testemunho, da disponibilidade para ajudar os irmãos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, em Colossenses. Olha só. É carta escrita da prisão. Só para você perceber. Olha o que Paulo fala, Colossenses 3. Que coisa linda. Olha, eu me empolgo. Com relação à Bíblia, eu fico empolgado mesmo. Versículo 12 em diante, tá? 3:12 de Colossenses. Portanto, como povo escolhido, você é um escolhido de Deus. Você sabia disso ou não? Amém. Inclusive, Ele selecionou você para vir aqui na Fermata esse final de semana. Não sei como. Deus convidou você, é você, não foi aquele outro irmão que não veio, é você que veio. Deus nos escolhe de uma maneira toda especial. Quem dirige a nossa vida não somos nós, gente, é Deus. Muito bem. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profundo o quê? Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. São virtudes que Deus tem nos dado que nós podemos compartilhar. Suportem-se uns aos outros. E aqui suportar não é, já que ele é meu irmão, tá bom, vou aguentar aqui. Não é nada disso, não. É ser suporte mesmo, seja aquele lado firme aqui, para que se ele estiver balançando, você está lá. Estou aqui, ó, estou aqui. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoem-se como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, revistam-se de amor, que é o elo perfeito.
Agora, veja só, versículo 15 e 16. Que a paz de Cristo seja o juiz no seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros do corpo de Cristo, sejam agradecidos. Quer dizer, essa vida de paz que nós podemos ter uns com os outros, é isso que Deus tem dado para nós. E é isso que Ele quer que a gente desenvolva. Agora, veja o versículo 16. É lindo demais. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Esse livro aqui, pessoal, não é qualquer livro, não. É a palavra de Deus. É Deus falando com você a cada manhã. É Deus falando com você a cada momento para a sua vida, não só para você preparar o sermão para os outros. É para falar com você. Habite ricamente a palavra de Deus. Quer dizer, deixa a Bíblia entrar na tua vida. E ela, lá em Hebreus 4:12, fala que é o quê? Ela é uma espada que penetra lá no fundo. E aquilo que a gente não consegue dividir, né? Espírito e alma. Então, tem uma turma que é tricotomista e tem uma turma que é dicotomista. A Bíblia fala que a palavra de Deus separa o quê? Alma e espírito, impressionante. E outra coisa, ela separa o quê? Os nossos pensamentos e a conduta do nosso coração. As nossas intenções, conhece tudo. Então, deixa a palavra de Deus habitar no seu coração. Compartilhe com o outro. E olha aqui que ele fala para compartilhar. Veja só. Ensinem-se e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão, conforme nós fizemos nessa manhã. É dessa maneira que você pode ser generoso, você pode compartilhar. Não é só finanças, é compartilhar aquilo que Deus tem lhe dado, o seu dom espiritual. Uma palavra que Deus pode lhe dar, que pode ser uma bênção para um outro pastor, para um outro amigo. Peça ajuda, converse. Assim você vai tendo o quê? Essa conexão, você vai tendo o quê? Essa comunhão no corpo de Cristo. A recomendação de Paulo, então, é que nós façamos tudo para a glória de Deus, versículo 17. Olha que bonito. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Em quarto lugar, eles entenderam que o nosso agir redunda em graças a Deus, aí no capítulo 9 do livro de 2 Coríntios, versículos 11 e 12, e com isso a gente vai chegando lá para o final, que daqui a pouco eu não quero mais ver aquela plaquinha lá, não. 2 Coríntios 9. 11 e 12, olha que bonito esse texto também. 2 Coríntios 9, 11 e 12, tá? Diz assim a palavra de Deus. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser o quê? Generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em o quê? Ações de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também, veja que coisa bonita, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Quando nós realmente somos cristãos verdadeiros e compartilhamos uns com os outros aquilo que Deus tem nos dado, o nome do Senhor é louvado. O nome do Senhor é glorificado. Então, o segredo nosso é realmente compartilhar. Não ficar como aquele cara que achou a pérola, vendeu tudo e ficou com a pérola. Não. Eu acho que o nosso segredo é que nem aquelas parábolas de Lucas 15. Lembra de Lucas 15? Eu fiquei pensando principalmente naquela mulher que perdeu a dracma, né? Que perdeu a moeda. E procura, e achou. O que ela fez? Ela fez uma festa. Ela chamou os amigos e compartilhou com os amigos.
Você tem recebido de Deus bênçãos especiais. E a pergunta é, você tem compartilhado com seus amigos? Você tem compartilhado com os outros aquilo que o Senhor tem dado para você? É exatamente isso que Deus quer que a gente faça. Que a gente possa ser generoso compartilhando aquilo que Ele tem nos dado. Olha, quinto lugar, e esse é o final. Depois vai ter uma conclusão pequenininha. Quinto lugar, eles entenderam que Deus deve ser obedecido e confessado. Versículo 13 é um versículo lindo. 2 Coríntios 9, 13. Diz assim, muito joia. Por isso, no meio dessa prova de serviço ministerial, todos louvarão a Deus pela obediência e que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Você é crente mesmo? Sim ou não? Sim, meio devagar, né? Você é do Senhor mesmo ou não? Sim. Ah, aleluia. Olha só, Deus quer que você confesse esse Evangelho de Cristo. E pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles, todos os outros serão abençoados. É impressionante. 9, 12, 13 de 2 Coríntios. Eu vou ler novamente o versículo 13. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Deus espera que nós saiamos daqui, mais do que nunca, cheios de alegria, cheios de oportunidade. Ontem à noite, né, nós vimos, né, os dois grandes missionários aqui falando sobre o sertão. E é verdade, quando a gente vai para um lugar desse, a gente volta mudado. Eu fiquei me lembrando ontem das vezes que eu fui para a África. A Beth sabe, minha esposa sabe disso. Eu voltei outra pessoa. Impressionante. Eu fui na época da guerra de Angola. Barra pesadíssima, barra pesadíssima. Fui para Moçambique, para a África do Sul. E agora, um mês atrás, eu tive a oportunidade de ir para Cuba. Gente, quando a gente vai para um lugar desse, Deus fala com a gente. Deus fala com a gente. A gente é mudado. A gente é mudado. Eu espero que você tenha tido oportunidade, talvez não passando por uma situação delicada como eu passei, mas o fato que você veio para cá, Deus está mudando o seu coração. Então, abra o seu coração, deixa Deus falar mesmo. Compartilhe. Volte para a igreja, volte para a tua casa, para a tua cidade, rico, cheio de generosidade, para compartilhar aquilo que Deus tem dado para você. Para que outras pessoas possam também louvar a Deus por causa de você. Chegamos à conclusão. O que acontece quando um cristão usa os seus bens na perspectiva correta? Paulo, então, mostra alguns resultados. Primeiro, o ministério é suprido. E aqui não é só questão financeira. O ministério todo é suprido. Nós fazemos o quê? Fazemos compartilhar. O compartilhamento dos nossos dons, daquilo que Deus tem nos dado, aquilo que você tem descoberto na Bíblia, compartilhe com o seu grupo, para que então as pessoas sejam enriquecidas e louvem a Deus. Quem recebe, tributa graças a Deus. Quando você está ministrando para alguém, a glória não vem para você, a glória vai para Deus. Ele glorifica a Deus, porque tem usado você, você é um canal. Gente, nós somos apenas um canal da graça de Deus para as pessoas. Não acha que você é alguma coisa, como a Marli falou ontem à noite. Desculpe a palavra, você não é insubstituível. Você é totalmente substituível. Deus faz o que Ele quer.
Fique preparado para ser usado por Deus. Porque muitas vezes Deus quer usar você e não um outro, Ele quer usar você. Lembra de Jonas? É você, Jonas. Eu quero que você vá lá e fale com os assírios. Ah, não. Esses caras não, esses caras são maldosos, são ruins. Ah, eu vou fugir. Foge. Não adianta não. Vem um peixão grande lá e nhaquiti. Pronto, acabou. Vai ter que ficar uns dias lá na barriga do peixe para orar, para confessar, para ser usado por Deus. Nunca teve uma pregação tão drástica e rápida, sem amor, como a de Jonas. Vai ser destruído, vai ser destruído. Correu pela cidade inteira, rapidinho. Todo mundo se converteu. Meu amigo, que coisa. Deus quer usar você. Eu e você somos apenas um instrumento nas mãos de Deus. Então, por favor, retribua, né? Quem recebe vai dar graças a Deus. Retribua aquilo que Deus tem feito para você. E aí, nisso tudo, Deus é glorificado. Deus é glorificado. Termino dizendo o seguinte: a verdadeira contribuição, agora pensando em termos financeiros também, não é imposta, não é aquela que foi imposta pela lei de Moisés, mas sim aquela que parte de um coração grato a Deus. Não, e hoje em dia, eu não sei como é que você está nessa área. Eu não quero ofender ninguém, mas eu quero que pelo menos você abra a mente, né, para pensar numa outra verdade, além daquela de Malaquias 3:10. Porque tem muita gente hoje ainda apelando para os gafanhotos, né? Olha, o gafanhoto vem pegar e tal, não sei o quê. Gente, olha, graças a Deus não temos tido gafanhoto, não. Mas Deus está olhando para o nosso coração, para o nosso coração. Como é que nós contribuímos? Como é que nós compartilhamos com os outros aquilo que o Senhor tem nos dado? Por favor, a contribuição voluntária glorifica a Deus e abençoa o ministério de proclamação da palavra de Deus. Amém? Deus nos abençoe e que Deus possa realmente ministrar ao nosso coração nesses dias. E você saia daqui encorajado a compartilhar generosamente, alegremente, aquilo que você tem recebido, para você abençoar os outros, para que o Senhor seja honrado e glorificado.